Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Olá, estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Agora, 1h35. Vamos ao giro de repórteres e nesse momento nós vamos chamar então nosso repórter Jeremias Gomes. Boa tarde, Gerê. Boa tarde a vocês. Vocês me escutam, Priscila? Sim, escutamos sim. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Quais as informações que você tem para hoje? Pois é, Priscila, o Ministério da Educação que estendeu por mais um mês a autorização para que instituições de ensino, adotem o ensino à distância, né? São as regulamentações para o Estado, para o nível federal. Neste caso, a orientação do MEC é para as universidades federais. A medida vale para a rede federal, incluindo universidades e institutos de educação técnica. O MEC argumenta que o objetivo da medida é manter a rotina de estudo dos alunos. Há uma decisão que foi tomada inicialmente em 18 de março e agora está sendo estendida essa mensagem, essa notícia da Agência Brasil desta quinta-feira. Então, por mais um mês, este ensino à distância será mantido nas universidades federais. Os números são importantes e grandiosos, viu, Priscila? O portal do MEC diz que a situação das universidades federais durante a pandemia, 59 das 69 universidades estão com atividades suspensas, o que envolve aí 962 milhões de alunos. Eu tenho brincado aí com o pessoal que, olha, a gente pode dizer que não tem o professor presencial, mas ninguém pode falar que não tem tempo, né? Depende muito de cada um, né? Verdade. Agora, o ensino online está sendo adaptado, né, de todos os meios. Eu tenho conversado com os secretários, ontem mesmo conversei com a secretária de Educação de Araçatuba, porque a gente sabe que o ensino estadual no estado de São Paulo é um ensino remoto que está sendo todo regulado pelo Estado. Agora, nas prefeituras, nas cidades, cada uma está implantando o seu sistema e lidando com a demanda na medida que é possível. Tem um número interessante sobre isso também, que é o acesso à internet. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2018, do Comitê Gestor da Internet, 3 entre cada 10 brasileiros não têm acesso à internet. Nas classes A e B, o índice é 92%. Já na D e E, fica em 48%, ou seja, muita gente não tem acesso. Claro que talvez isso não afete tanto o nível superior, que é o caso aqui da notícia, mas para o ensino básico, o ensino fundamental, muitas pessoas precisam, inclusive, ter acesso via televisão para poder fazer as suas aulas online. Bom, essa é a notícia que eu tenho. Não sei se ainda tenho mais um tempinho. Aí é com vocês, Priscila. Se você tiver mais informações, pode aproveitar o espaço. Então, tá bom, eu queria falar, vocês falavam sobre a máscara e a importância da máscara, né? O Corinthians fez um lote de 9.000 máscaras e deve repassar 30% dos ganhos da venda com essas máscaras para instituições cadastradas aí no combate ao coronavírus, né? Teve um sucesso inicial com 1.200 máscaras, com o logozinho do Corinthians na máscara. Eu não sei se isso vai ser acompanhado por outros times, né? Eu não sei que time que vocês torcem aí, mas eu achei uma notícia bem interessante, até porque o uso da máscara é muito importante, porque, segundo uma pesquisa do Nature Medicine, no início deste mês, ele apontou que as máscaras limitam expressivamente a difusão do novo coronavírus, e eles fizeram uma pesquisa aqui com 123 pessoas e chegaram à conclusão, resumindo a pesquisa, de que o nível de contato para que as pessoas que estavam com máscara nessa pesquisa foi 0, já nas pessoas que estavam sem máscara e havia resquício de gotículas das pessoas que estavam envolvidas na pesquisa, chegou a 30% a 40% das amostras. Então, daí a importância, porque a máscara protege a gente, mas protege o outro também. É um protegendo o outro, né, e mantendo o distanciamento. Bom, essa é mais uma informação que fica por aqui de boas notícias, sabendo que aí empresários, clubes estão se envolvendo no combate ao coronavírus, um momento de união, porque as notícias, conforme eu acompanhei agora mesmo a coletiva do governo do estado de São Paulo,
são apreensivas, né? A gente tem que ter esse olhar para o isolamento para que a gente todos consigamos sair dessa o mais rápido possível. É com vocês aí, Priscila. É verdade, Jeremias. Obrigada, viu, pela sua participação. Uma boa tarde aí para você. E é sempre bom receber você aqui no Jornal da Rede Alesp. Exatamente. É bom, né, Priscila, essas ações aí dos times de futebol, elas têm uma importância. Independente do time que a gente tenha, motiva um outro público a também aderir à máscara e que façam outros times e marcas, pode ser até de grife, não importa, o importante é usar a máscara. Exatamente, tem de tudo quanto é tipo. Vamos de informação, então? Vamos. Fala um pouquinho dos povos indígenas. Sim. Olha, na Amazônia, povos indígenas buscam se isolar com o aumento de casos de coronavírus. A epidemia de coronavírus pode ter consequências drásticas para os povos indígenas da Amazônia, que já começam a contar os primeiros mortos pela Covid-19. Na região, o sistema de saúde está à beira do colapso e as comunidades se protegem aplicando o isolamento social. Além do vírus, os indígenas já sofrem com outros problemas recorrentes à invasão de terras pelos garimpeiros, grileiros e madeireiros ilegais, gerando conflitos e riscos sanitários. Para tentar evitar o contágio, os povos indígenas da Amazônia têm se isolado, colocando barreiras nas entradas das aldeias, um instrumento de defesa dos povos indígenas em relação a epidemias. Em São Gabriel da Cachoeira, o município é considerado como o mais indígena do Brasil. 90% dos 45 mil habitantes são indígenas, de 23 comunidades diferentes. No início do mês de maio, os primeiros casos de coronavírus começaram a ser confirmados na cidade e os dados são assustadores. Para evitar novas contaminações, o prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Pascoal Gomes Alcântara, decretou um rígido lockdown até 19 de maio e proibiu a venda de bebida alcoólica em todos os comércios da cidade. A questão dos povos indígenas realmente é uma preocupação, né? Eles estavam até pouco tempo, né, em suas aldeias, longe isolados, da né? epidemia, mas infelizmente o coronavírus também chegou lá e lá tem bem menos, né, acesso e a possibilidade também da higiene, a questão do álcool em gel. Dos recursos de saúde também, né? Sim. Não tem ali um hospital dentro da aldeia, né? Então, quer dizer, e até porque culturalmente o índio se vale da medicina natural, né? Então, realmente, o índio é grande vítima aí do coronavírus. Então, quer dizer, a situação é preocupante, o dado é alarmante, sim. Exatamente. Nós vamos de entrevista agora? Vamos de entrevista. Então vamos lá. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Antônio Melo, que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Mackenzie. Ele nos fala sobre os trabalhos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que desenvolve projeto de respiradores para o tratamento da Covid-19. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem, graças Professor, então, tá nós sabemos o quanto a comunidade científica no Brasil está empenhada em ajudar no combate à pandemia. Conta pra gente como que estão os projetos de respiradores no Mackenzie, né? Se eles estão ocorrendo, como é que estão. E quanto tempo levou para a equipe criar esses respiradores? Então, nós começamos tudo isso em meados de março, tá? Começamos a fazer reuniões todo dia pelo Skype à noite, reuniões que começavam às 9 horas da noite e terminavam meia-noite, por aí. E na parte da engenharia mecânica do Mackenzie, que está contribuindo não só pelo desenvolvimento do ventilador mecânico, que nós preferimos chamar,
mas também a engenharia em si, com o pessoal da química, com o pessoal da produção, está contribuindo com outros aspectos com relação ao combate à Covid-19. Por exemplo, o pessoal da química desenvolvendo o álcool gel, o pessoal da produção desenvolvendo máscaras que estão sendo distribuídas para os hospitais de Embu-Mirim, para o Hospital Evangélico de Curitiba, para o Sírio-Libanês. E a parte da mecânica e da elétrica, então, nos reunimos para desenvolver um ventilador mecânico. Nós chamamos de ventilador mecânico e não de respirador. Sim. Porque o ventilador mecânico, ele vai além um pouco do respirador. Porque, no nosso caso, é um equipamento invasivo, tá certo? Ou seja, se for o caso, em último, da síndrome de respiração aguda grave provocado pela Covid, nós temos que introduzir, né, uma traqueia dentro do indivíduo para atingir os pulmões com essa ventilação. Uhum. E o que acontece é o seguinte, nós tivemos a ajuda de 2 médicos, um do próprio Mackenzie, na parte de fisioterapia, e o outro, um médico do Hospital da Beneficência Portuguesa. E eles nos deram todos os parâmetros necessários para que a gente começasse a desenvolver isso aí antes mesmo do projeto mecânico e da configuração eletromecânica, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos que saber, por exemplo, a ciclagem de respiração de um indivíduo, a pressão ideal no pulmão, o volume desenvolvido, né, para o pulmão do indivíduo, se há uma diferença, por exemplo, entre crianças e adultos. E por aí foi se desenvolvendo. E todo dia, reunião às 9 horas da noite, todo dia. E só terminaram essas reuniões agora, antes das férias coletivas, né, dos professores do Mackenzie. Nós tivemos a colaboração aí de aproximadamente 13 professores da área da elétrica, da área da mecânica, mecatrônica e da produção também. E tivemos o grande auxílio dos laboratoristas, porque esse equipamento foi desenvolvido nos laboratórios da engenharia mecânica e elétrica. Então, nós cortamos os acrílicos para as engrenagens, para os suportes, e o pessoal da elétrica desenvolveu o circuito elétrico, desenvolveu o acionamento através de motor de passo, e nós chegamos a fazer 3 protótipos, tá? O primeiro protótipo teve aí uma diferença em termos de acionamento. O segundo protótipo já foi muito bem desenvolvido, que tiveram uns roletes para diminuir o atrito entre o acionamento do CAMI, né, ou da alavanca, se você preferir que chame de alavanca, é mais fácil conhecer por alavanca do que por CAMI. E esses roletes diminuíram o atrito em cima do ambu. Eu não sei se vocês sabem, mas o ambu é como se fosse uma bolsa plástica, parecido com uma garrafa PET grande, onde você faz a pressão para o deslocamento do ar e o oxigênio que vai para o pulmão da pessoa. Ah, sim. Então o segundo protótipo então, foi bem desenvolvido e nós desenvolvemos um terceiro protótipo. Mas, na verdade, o protótipo que está sendo desenvolvido agora por uma parceira nossa, uma indústria parceira que no momento ainda não posso falar o nome, tá certo? Mas é uma grande empresa nacional. Por que eles estão tentando desenvolver? Porque nós fizemos esses protótipos com material que nós tínhamos disponível no laboratório, né? E aí essa empresa está nos ajudando, colocando materiais mais nobres, materiais que, por exemplo, no funcionamento do equipamento façam menos ruído, que é importante. Mas o esquema está muito bom, o invólucro do equipamento já está pronto, o suporte do equipamento também já foi feito por um aluno de design do Mackenzie.
E eu acho que esse esforço aí de professores, de laboratoristas, foi muito, muito importante no desenvolvimento, porque senão nós não teríamos esses 3 protótipos desenvolvidos assim em um prazo tão curto. Sim, sem dúvida, né? Pena que nós não pudemos contar nessas férias coletivas com a participação dos alunos também, que seria alguma coisa muito importante. Tá certo? Assim mesmo, sim. Nós temos alguns alunos acompanhando o desenvolvimento desse protótipo nessa empresa parceira nossa, para que tudo saia a contento e conforme o projeto que foi feito lá pela engenharia do Mackenzie. Excelente, professor. Isso é muito bacana, porque a gente realmente está precisando de toda a força nesse momento, né? Mas eu queria saber, com relação ao custo, se ele teve um custo menor do que, por exemplo, os respiradores comprados lá fora, ou os que já foram produzidos no Brasil. E insumos, se vocês falaram, o senhor falou que pegou, inicialmente, usou os insumos que tinha no laboratório. Eu queria saber como que foi também para encontrar mais insumos e também o custo. O desenvolvimento do acionamento completo foi feito com chapas de acrílico que nós tínhamos no laboratório. E o que deu uma boa produção para nós e facilitou foi o corte a laser. Nós temos máquinas de corte a laser que propiciou o corte desses materiais, dessas engrenagens, desses suportes, tudo isso para montagem na fábrica. Depois, algumas coisas, logicamente, foram compradas, como o motor de passo, o drive de acionamento, sensores, fluxo de oxigênio, medidor de fluxo de oxigênio, tudo isso teve que ser comprado. O próprio ambu foi comprado, tudo isso. Em princípio, nós tínhamos uma ideia de que esse equipamento poderia sair entre R$ 1.500 a R$ 2.000, mais ou menos. Mas com o incremento agora de novas, como é que se diz, de novos sensoriamentos, né, novo sistema de monitoramento, nós vamos depender de sensores, de células de oxigênio, tudo isso material importado. Uhum. E acontece que, se você vê, o dólar aí está chegando nas nuvens, né? Acho que hoje está por volta de 5,94, 5,95 por aí. Exatamente. E com todos esses incrementos e o aperfeiçoamento e a melhoria de material, etc., eu acredito que deva chegar aí entre R$ 2.500, mais ou menos. O que quer dizer que isso aí é 10 vezes aproximadamente mais barato do que os que estão sendo importados, tá certo? Que bom, professor, que boa notícia. Outras escolas também estão desenvolvendo muito bem, tá certo? Eu não sei se todos os parâmetros que nós estamos levando em conta, com o auxílio dos doutores que estão nos auxiliando, que estão nos assessorando nisso, talvez cada uma tenha um enfoque diferente, né? Tem o enfoque do volume, que é o mais monitorado. No nosso caso, o essencial, o ponto crucial de monitoramento é a pressão. Professor Antônio Melo, coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Mackenzie, muito obrigado pelas suas informações e nos atualize sempre desse projeto que com certeza vai fazer bem para toda a sociedade. Muito obrigada, professor. Site onde todo o desenvolvimento do projeto, desde o começo, está lá lançado, tá certo? Com qual fotos, é o site? Vídeos, nome dos componentes, professores, tudo isso. E se você quiser deixar esse site aí, eu posso passar o WhatsApp para você e você colocar aí no ar para que todo mundo, a comunidade toda, quem sabe até apareça mais gente que queira, ou mais empresas que queiram colaborar com a gente, né? Tá ótimo. A gente vai fazer isso então, depois a gente informa para a população esse site. Muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Vamos lá, Melissa, informação, porque aqui tem informação quente o tempo todo. Agora, 1h da tarde e 54 minutos.
A Prefeitura de São José dos Campos publicou o decreto municipal que autoriza a reabertura de academias, barbearias e salões de beleza. Essa medida foi tomada após o governo federal ter publicado um decreto no dia 11, classificando esses 3 serviços como essenciais. Apesar disso, a medida vai em direção oposta ao governo do estado, que considera como serviço não essencial e que deve permanecer fechado até o dia 31 de maio. O decreto de São José dos Campos já está valendo até o fim da pandemia. Apesar disso, os estabelecimentos devem cumprir algumas regras. As academias, por exemplo, têm a obrigatoriedade do uso de máscaras e luvas pelos seus funcionários. Controle de 30% da capacidade de público. Os equipamentos devem ter distância de 2 metros entre eles. Lanchonetes e vestiários devem permanecer fechados, além de disponibilizar álcool em gel por todos os espaços da academia. Já os salões e barbearias devem atender uma pessoa por vez. Os clientes devem usar máscaras e os funcionários, além de máscaras, devem usar luvas e avental. O uso do álcool em 70% em todos os estabelecimentos. Cadeiras e outros equipamentos devem ser higienizados após cada uso. Lavar os cabelos antes e depois de cortes. Os caixas devem ser como os de mercado, como uma proteção de vidro ou policarbonato para separar os funcionários de clientes. Até o momento, a cidade tem 391 casos confirmados. Agora vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Vanessa Mantovani, planejadora financeira CFP. Ela nos fala como lidar com o dinheiro neste momento de pandemia do coronavírus. Boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Vanessa, tá me ouvindo bem? Sim, ótimo. Conta pra gente, então, o que fazer agora que as contas estão chegando e muita gente teve aí o problema com salários que diminuíram ou até com desemprego. O que pagar, o que dá para deixar para depois? Bem, Priscila, essa é uma pergunta que muitos clientes estão me perguntando, né? E o que eu sempre falo? Que a gente tem que priorizar as contas que são mais importantes, tá ok? Não que a dívida como um todo não seja importante, mas existe aquelas que têm uma escala de prioridade, tá bom? E eu sempre faço aí uma listinha, né, das contas que ela tem que estar em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, né, e ir descendo de acordo com a gravidade e com juros daquela dívida, tá bom? A escala que eu faço, né, é mais ou menos assim, existem as contas essenciais, que, por exemplo, são as contas de água e de luz. Esse é um tipo de serviço que não dá para deixar de pagar, porque uma vez que você não paga esse serviço, você fica sem, e isso afeta diretamente a tua qualidade de vida, tá? Na minha segunda posição, aí eu começo a entrar nos financiamentos, que no caso seria o financiamento do imóvel. Por quê? O não pagamento desse tipo de empréstimo, ele envolve um risco muito grande de perder esse bem, que é de alto valor, né? Principalmente se for aquele imóvel que é a casa que você mora. Então, não dá para correr o risco de perder esse tipo de patrimônio. Então, sem dúvidas, tem que priorizar aí o financiamento do imóvel. Depois, eu sempre coloco o financiamento aí de carro, tá? Por quê? Porque também é um bem, é um patrimônio também aí de alto valor, e o não pagamento desse tipo de financiamento também envolve um grande risco de perder esse bem, porque o banco, ele vai aí entrar com uma ação, né, e para recuperar este patrimônio aí
que você acabou fazendo aí essa dívida aí em um momento que você estava com, né, a vida financeira mais equilibrada, tá? Depois, o que eu sempre aconselho? Vá para a taxa de condomínio. Porque a taxa de condomínio também pode levar aí você perder esse seu bem. Porém, diferente dos financiamentos do imóvel, aqui é um pouquinho mais moroso, tá? Então, no meio do caminho, você consegue aí fazer aí uma renegociação, um parcelamento dessa taxa. Mas é importante também não deixar de pagar, tá ok? Aí depois eu vou aí para a IPTU, que também é um tipo de imposto que o não pagamento aí, dependendo do tempo, vai também envolve um risco, né, da prefeitura entrar com uma ação e pedir o teu bem aí como garantia e você perder. Mas é um processo que também é um pouco mais moroso e dá tempo de você também fazer aí um parcelamento, uma renegociação, inclusive, dependendo da prefeitura, até desconto aí em juros, para que você fique em dia e não perca aí o que é o principal, né? Que é o teu patrimônio. Sim. Uhum. Depois eu vou para aluguel, né? Porque o aluguel, diferente de um financiamento, onde você perde o teu bem, aqui o não pagamento, o proprietário desse imóvel pode entrar com uma ação para que você seja despejado, porém, os teus bens, eles não são penhorados, tá? E nesse momento de crise, também vale sempre aí tentar uma renegociação. As pessoas estão muito abertas a fazer, a dar um desconto, porque esse momento de crise, ela pegou todo mundo, Sim. tá? Uhum. Algumas pessoas mais, né? Sim. E outras pessoas menos. Porém, todo mundo, de alguma forma, foi impactado com isso. Então, as pessoas estão mais sensíveis a negociar. Então, então você vê um inquilino que está aí há 5 anos, pagando em dia, ao invés de simplesmente não pagar, mas por que não tentar aí um possível acordo com o proprietário, que é um momento que está todo mundo muito sensível, muito a fazer aí um acordo, dar aí 2, 3 meses de carência, ou dar um desconto de 50%. Ô, Vanessa, enfim, nesse então momento, vale a pena. Nesse momento, Oi? então, é a hora de renegociar, então, tanto a questão do aluguel, como você mesma acabou de falar, mas também negociar serviços que você tem, como telefonia, né, TV a cabo. Dá para entrar em contato com essas empresas e tentar um preço melhor? Sim, dá sim. Aí nós temos 2 tipos de renegociação, né? Tem as do empréstimo, certo, né? De contratos aí bancário, e as de serviços não essenciais, tá bom? Uhum. Falando de empréstimo, sim, tá? Os bancos também já estão aí fazendo ações de postergar as parcelas em 60, 90 dias, depende de cada banco, ok? Mas isso já está acontecendo em todos os bancos aqui no Brasil, tá? Os bancos também já estão fazendo uma renegociação, reduzindo, aí dependendo do tipo de crédito que você tem, reduzindo os juros. Uhum. Então, vale a pena ir conversar com o gerente e ver qual que é a proposta que o banco tem. Uhum. Uma outra coisa também que vale a pena também pesquisar, dependendo da época que você fez, por exemplo, um financiamento de imóvel, onde a Selic, a nossa taxa de juros, ela era muito maior do que é hoje, né? Hoje nós temos uma taxa de juros de 3% ao ano, ok? Lá no passado, a gente já chegou a 14% ao ano. Certo. Se esse contrato de financiamento, ele foi feito no momento que a taxa de juros ela estava muito mais alta,
vale a pena hoje você ir no concorrente e propor uma portabilidade dessa dívida. Então, dependendo do valor do imóvel, da idade, né, tem algumas coisas que precisa levar em consideração, mas de uma forma geral, seria mais ou menos assim: você tem um contrato, né, de um financiamento a 10% ao ano. E o banco concorrente está te oferecendo a levar essa dívida para ele com uma taxa de, por exemplo, 7% ao ano, ou 6,5% ao ano, ou 5% ao ano. Você tem dois benefícios aqui. Primeiro, que a prestação, o valor da mensalidade vai reduzir, tá? Uma vez que a taxa caiu. Certo. E o valor da dívida também vai reduzir. Então, seria bem... eu sempre indico procurar o concorrente para ver se você tem uma linha de crédito lá aprovado e se ele tem uma taxa de juros mais barata, sem dúvida nenhuma, fazer a portabilidade do banco X para o banco Y. Você vai ter uma economia muito grande, tanto de custo mensal como o valor total da dívida, tá bom? Isso vale para crédito consignado, financiamento de carro e outras linhas de crédito também, tá? Que ótimo. Olha, Vanessa, eu quero agradecer, né? Entendi. Eu quero agradecer você por essas informações, né? Eu acho bacana, antes de tomar, então, qualquer decisão, ver, então, quais contratos revisar, sempre procurar um profissional que vai poder te ajudar, né? Então, Vanessa Mantovani, planejadora financeira, eu quero agradecer, então, a sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, vamos lá então para mais informações. Agora falando sobre a gasolina. Vamos lá, Melissa. A Petrobras informou ontem às distribuidoras de combustíveis que vai aumentar a gasolina nas refinarias a partir de hoje. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, o aumento será de pouco mais de 10 centavos por litro. O preço do diesel não será alterado. Vamos com mais informações dos nossos repórteres? Vamos. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda aqui para o Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Melissa. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bem, e você, como está? Tudo bem. Olha, eu já vou adiantar que hoje a minha entrada aqui, vou trazer notícias mais leves. Eu acho que, mesmo no momento de crise, a gente precisa, né, de notícias mais leves, para pensar positivo, pensar que tudo isso vai passar. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, Priscila. Hoje, eu vou dar algumas dicas sobre como aproveitar melhor as aulas virtuais. Eu sei que você tem uma filha e eu queria saber como é que está sendo, ela está tendo aula online, como é que está sendo? Então, ela estava de férias, né? A escola dela colocou todas as crianças em férias, mas volta hoje. Eu já recebi mensagem do meu marido que não conseguiu entrar no sistema. Então, eu sei que a partir de amanhã, né, vai sobrar para mim. Eu que vou correr atrás disso. Mas aí eu ainda vou me adaptar ao sistema, mas não deve ser fácil, não. Então, eu vou dar aqui algumas dicas que ótimo. servem para os alunos, para os professores e também para os pais, né, Priscila? A gente sabe que os pais estão ali sempre buscando auxiliar os filhos, né? Pais irresponsáveis. A gente sabe também que as escolas estão fechadas por uma questão de saúde e, por isso, muitos colégios têm utilizado o ambiente virtual como uma nova sala de aula para que os alunos consigam dar continuidade ao desenvolvimento acadêmico. Essas dicas que eu vou dar aqui hoje, elas foram criadas pelo Grupo de Estudos de Educação à Distância, juntamente com a Unidade de Ensino Superior e Graduação. E eu acho que vale aqui lembrar que é um momento novo e atípico para todo mundo está se adaptando. E aí o que você falou, Priscila, tem que ir adaptando, tem que ir conhecendo. Então vamos lá, vou começar dando dicas para os professores. Receber os alunos nas aulas virtuais com mensagens de acolhimento. E os alunos também, né, acolherem os professores. Como a gente sabe, é um momento atípico. Então, a gente tem do lado
o esforço dos alunos, né, para aprender, continuar as atividades da escola em casa. E do outro lado, a gente também tem o esforço dos professores para tentar ajudar os alunos, atender as dúvidas. Então, esse é um momento de acolhimento dos dois lados. Outra dica é que os professores deixem bem claro como serão as aulas, as regras, as atividades, o que vai ser proposto, para que os alunos também consigam entender como as coisas vão acontecer, para que eles se preparem. E no caso dos alunos mais novos, que dependem de ajuda dos pais e responsáveis, para que esses pais e responsáveis também entendam, né, qual vai ser a didática, porque quando fica tudo claro, quando a gente sabe o que vai acontecer, fica mais fácil de lidar com a situação, mais fácil de se planejar. Uma outra dica, e essa tem tudo a ver com a internet, com o ambiente virtual, é que a gente tem novas possibilidades. Então, os professores podem investir em novos formatos de aula. Então, isso torna mais interessante, chama a atenção da galera e também torna mais dinâmico, né? Então, tem a possibilidade de usar vídeos, imagens, enfim, várias coisas para tornar essa aula mais agradável, né? E aí o tempo vai passando, vai todo mundo aprendendo. E uma outra coisa bem legal é que os professores podem gravar esses conteúdos. Então, de repente, se o aluno quer rever com o pai, com a mãe, ou até se ficou alguma dúvida, tem esse conteúdo para consultar. Isso é algo bem legal que o ambiente virtual permite. Uma outra dica é sobre a interação. Então, essa vale para os professores e para os alunos. Manter a interação mesmo no ambiente virtual, seja por vídeo, seja por áudio. Isso é importante porque, além de tornar a aula mais dinâmica, os alunos também podem tirar dúvidas, podem até dar sugestões, né? A gente está num momento diferente, num momento atípico, então as sugestões são muito bem-vindas. E os professores, por outro lado, conseguem saber como as aulas estão caminhando, né? Que tipo de conteúdo precisa ser mais abordado, enfim. Essa conversa é sempre muito boa, né, Priscila e Melissa? Porque é conversando que se entende. Então, se a gente está num momento novo de adaptação, essa conversa, essa troca entre os professores e entre os alunos é fundamental para ir construindo dia a dia o que é melhor para aquela classe, né, o que é melhor para aquele conteúdo. Isso também ajuda os alunos que têm algum tipo de dificuldade, torna o conteúdo mais leve, mais fácil. Então, essa interação é fundamental e no ambiente virtual isso é fácil de ser feito por vídeo, por áudio, enfim. Isso aí fica a critério de cada professor e de cada aluno. E a minha última dica vale para todo mundo, para os pais, para os responsáveis, para os alunos e para os professores. Lembrar que é um momento desafiador e novo para todo mundo. E sempre pensar positivo, pensar que é um momento de aprender novas coisas, até aprender a utilizar uma tecnologia que você não sabia. E isso, a longo prazo, também pode trazer alguns benefícios. A gente vê que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E quem sabe, utilizando essa tecnologia agora na sala de aula, pode até ajudar esse aluno no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho também tem utilizado bastante a tecnologia, então é um momento novo, né? As aulas online chegaram para auxiliar alunos e professores, para não ter nenhum tipo de prejuízo no ambiente acadêmico. E eu acho que essas dicas vão ajudar professores e alunos e até os pais. O que vocês acharam, meninas? Ótimas dicas, Amanda. É isso mesmo, hein? Precisa dica para todo mundo, né? Professor, para os pais, para os alunos. E uma coisa que eu acho bem interessante que é um momento também de aprendizado, né? Um momento de investir. Tem várias universidades que têm cursos online que são com preços mais acessíveis nesse período. Talvez seja uma grande oportunidade de começar aí uma faculdade, fazer uma outra graduação. Muito obrigada pelas suas informações, Amanda. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nesse período de aprendizado online e, quem sabe, até inspirar pessoas para começar cursos novos. Isso mesmo, Pri. Espero que essas dicas sejam bem utilizadas pelos pais, professores e alunos. E como você falou, né? Vamos fazer desse momento, já que a gente está em casa, utilizar a internet, o ambiente virtual para aprender uma coisa nova, para aprimorar o que a gente já sabe também. É isso mesmo. Obrigada, Amanda. Boa tarde para você. Até a próxima participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Tchau, tchau. Vamos de informação agora.
O Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 2,42% no acumulado de janeiro e fevereiro de 2020, em relação ao igual período do ano passado, no setor de agronegócio, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPA. Em nota, a CNA diz que o resultado foi impulsionado pelo crescimento dos segmentos primário, 3,86%, e serviços, 2,72%, e agroindústria, 1,37%. De acordo com o estudo, o setor de insumos teve queda de 0,7%. O ramo pecuário teve expansão de 4,61% no bimestre, enquanto o agrícola, subiu 1,33% no mesmo período, na comparação com o primeiro bimestre de 2019. Segundo a análise da CNA e do CPA, o comportamento da pecuária é reflexo do mercado ainda aquecido para as proteínas animais que vem de 2019. A pesquisa aponta que os números estão relacionados principalmente à elevação dos preços das carnes suína e bovina, como resultado da demanda aquecida do mercado externo em decorrência da peste suína africana e ao reflexo dessa elevação nos preços das proteínas substitutivas, como a carne de frango e os ovos. Você está no Jornal da Rede Alesp. Bom, aqui você tem informação o tempo todo e por várias frentes, em televisão, internet, rádio e também pelo nosso aplicativo da Rede Alesp. Então, onde e em qualquer lugar, em qualquer momento que você precisar de informação, nós estamos aqui à disposição. Temos, então, a partir das 2h30 da tarde, a nossa tribuna virtual. Os deputados estarão, então, falando aqui à população, trazendo esclarecimentos, falando também do parlamento, o trabalho dos parlamentares nesse tempo. E você pode acompanhar, então, esses depoimentos dos deputados a partir das 2h30 da tarde. Olha, e depois tem mais, viu? Tem programa hoje, Ideias e Debates. Eu vou estar apresentando um pouco mais tarde, então, eu te espero como audiência, hein? Para a gente falar um pouquinho sobre alimentação saudável também. Vamos ter um tempo bem produtivo para falar de questões que a gente precisa nesse momento. Aumentar a imunidade, se alimentar de forma correta, saudável, praticar atividades físicas e ter uma vida muito feliz, tranquila, boa, mesmo dentro de casa. É isso aí. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas cuidando também da nossa saúde física e mental. Vamos ver a hora agora. Nós temos 2h17. 2h17 em São Paulo. Vamos para mais informações. Agora falando um pouquinho de esporte. A Federação Internacional de Vôlei anunciou que, após decisão do Conselho, está permitida a retomada de competições a partir de junho, desde que haja condições favoráveis aos atletas, treinadores e profissionais em meio à pandemia da Covid-19. As primeiras competições referidas foram os campeonatos nacionais de clubes, com permissão para serem realizados a partir de 1º de junho. As federações dos países que optarem pelo reinício podem tanto finalizar as temporadas 2019 e 2020, que foram interrompidas por causa da crise do novo coronavírus, como começar uma edição nova. Os dirigentes precisarão traçar protocolos para assegurar a saúde dos participantes. Na Liga Masculina e Feminina, por exemplo, foram cancelados por causa da disseminação da Covid-19. Outras ligas ao redor do mundo, como a italiana, também foram encerradas. Torneios de caráter continental entre clubes também foram citados. Anúncio da Federação Internacional, mas não podem ter suas finais em datas posteriores a 2 de maio de 2021.
Nós vamos agora de entrevista. Quem fala conosco agora é o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer estar com vocês, estou à disposição. Deputado, o senhor está coordenando a análise dos projetos de lei relacionados à pandemia aqui na Casa, na Assembleia Legislativa. Como está sendo feito esse trabalho? Bom, primeiro projeto, ele se dá com o desejo de todos os parlamentares de apresentar uma solução para o combate ao coronavírus. São ideias sugeridas por parlamentares que representam a nossa sociedade e a nossa população do Estado, de todas as regiões e todos os seus segmentos. O presidente da Assembleia pediu para que nós reuníssemos todas essas ideias em um único projeto de lei. Nós fizemos esse compilado, organizamos isso acolhendo de todos os parlamentares as suas sugestões. Estamos organizando agora um consenso mínimo para que nós possamos protocolizar esse projeto agora de autoria coletiva, portanto, todos os parlamentares que assim desejarem poderão assinar esse projeto e, no decorrer da tramitação, evidentemente, receber outras novas sugestões que deverão acontecer. A Assembleia já deu um passo importante semana retrasada, que foi um primeiro projeto de redução de despesas, reduzindo os salários dos deputados, salário de funcionários, redução de despesas administrativas da Assembleia, e agora esse outro projeto que vai disciplinar as questões relacionadas à iniciativa privada, à vida das pessoas, saúde, economia, que são um compilado de projetos nesse único projeto de lei. Deputado, essa semana teve reunião de líderes, Eu queria que o senhor falasse um pouco do que foi definido, então, os próximos passos, então, destes projetos e quantos projetos são. Queria que o senhor destacasse alguns para a gente também. É que, na verdade, não são projetos, são ideias dentro de um projeto. Sim. O projeto tá rodando em torno de mais ou menos 25, 30 artigos, que foram ideias encaixadas nesse único projeto. Poderíamos até dizer que cada artigo representava um projeto, Cada deputado sugeriu um projeto. E aí nós colocamos de forma de artigo. Você tem boas iniciativas que tratam, por exemplo, de apoio às mulheres vítimas de violência, que a gente viu que na pandemia isso teve um número crescente desse tipo de crime. É uma coisa absurda como isso triplicou os casos de agressão às mulheres. Então, nós temos lá um artigo que vai criar um programa de apoio às mulheres vítimas de violência. Nós temos, por exemplo, relacionados à saúde, artigos que dão apoio para os profissionais da saúde ficarem isolados em hotéis ou a parte hotéis para preservar sua família. Nós temos artigos que também tratam da relação do transporte público, algumas medidas de prevenção. Nós temos também algumas obrigações no comércio, disciplinando horários para as pessoas de risco, preferência para as pessoas de risco também no atendimento, em alguns serviços. Enfim, o projeto tem várias boas iniciativas, as econômicas também, Nós temos lá incentivo fiscal, nós temos também um outro artigo que é para ajudar as empresas que estão com dificuldade financeira no que diz respeito às ações de cobranças do Estado, recolhimento de tributos, tudo com muita responsabilidade. A gente sabe que as atribuições do Poder Legislativo Estadual são restritas, limitadas, então às vezes as pessoas têm boas ideias, mas não é de competência nossa. Nós não temos atribuição legal para propor aquela ideia que a gente gostaria que fosse atendida. Então, precisa ter esse cuidado constitucional para propor aquilo que é possível. Então, são exemplos de artigos que estão no nosso projeto de lei. Deputado, normalmente aqui na Casa o trâmite o projeto passa
pelas comissões e depois vai para plenário para votação. Eu queria que o senhor falasse, então, se esse projeto ele vai passar por alguma comissão ou já passou e quando que ele vai para plenário e plenário virtual, né? Sim. O projeto está, nesse momento, passando para colher assinaturas. Então, nós precisamos de 63 assinaturas por se tratar de um projeto de autoria coletiva, 63 deputados para o projeto poder ser protocolado. Feito isso, o presidente, ele, com a sua prerrogativa, pautará ou não o projeto, evidente que deverá pautar o projeto. E aí deve sugerir, ou devemos ter um requerimento de urgência para que as tramitações sejam mais ágeis. Mas, claro, todos os trâmites do projeto passarão pelas comissões e, por final, votação virtual no plenário. Deputado, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa e evolução, né, da Assembleia Legislativa de trabalhar de forma remota, mas sem parar os trabalhos aqui na Assembleia. Eu achei muito importante essa iniciativa. Nós não podemos parar. A Assembleia ela é a legítima representante dos desejos da população, é o canal direto de diálogo do povo com o governo do Estado, com as proposituras de leis, e essa ferramenta constitucional e democrática ela não pode ser interrompida. Então, de forma remota, virtual, nós estamos trabalhando constantemente, em ritmo acelerado. O ritmo ele é até maior do que o presencial, sim, porque você já sai de uma reunião, entra em outra reunião, não tem o café, não tem o intervalo, não tem o caminho para outra reunião, já é de imediato, né? Uhum. A gente se conecta muito rápido. Então, o trabalho está sendo muito bom, nós estamos tendo resultado legislativo. E tanto as medidas que nós já tomamos de redução de despesa, né? Que sim, a mesa teve essa excelente iniciativa de fazer isso. Nós temos que tomar esse cuidado, porque a economia vai de mal a pior. E se nós, representantes do povo, não dermos esse exemplo, quem é que dará, não é? É verdade. Então, foi uma boa iniciativa, nós estamos trabalhando, o projeto de lei geral de combate ao Covid-19 está em andamento, está em curso, não é uma coisa muito simples de se construir, porque nós vivemos na pluralidade de ideias dentro de um parlamento, com diversos segmentos, diversas ideologias, então sempre é muito difícil você encontrar um consenso geral para poder iniciar um projeto como esse. Mas o bom é que nós vamos dar um primeiro passo, um primeiro bom passo, e depois muitas coisas boas poderão surgir no caminhar do projeto. Verdade. Muito obrigada, deputado Vinícius Camarinha, do PSB, pelas suas informações, e seja sempre muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, um sucesso para vocês, um bom trabalho a todos. Um grande abraço. Obrigada, boa tarde. Bom, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. E não esqueça, você que quer dar a sua opinião, sugestão sobre algum tema ou assunto, liga para a gente, manda uma mensagem pelo WhatsApp 984578126. Lembre-se, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Um ótimo dia, uma ótima tarde e a gente se vê. Tchau, tchau. Continue aí na Rede Alesp de Comunicação. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado